Agora eu recebo o João Carlos Leite, presidente do Conselho de Administração da cooperativa Cicobi Saron. João fundou a instituição no início da década de 1990, na cidade de São Roque de Minas, perto da Serra da Canastra, aliás, no meio da Serra da Canastra, né? A iniciativa surgiu depois que o Banco Estadual Minas Caixa encerrou suas operações na região, deixando os comerciantes à deriva. Hoje a cooperativa conta com 53 mil cooperados e um volume financeiro de 1 bilhão e 800 milhões de reais. João, boa noite, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui em Oeste Negócios. Boa noite, Piotr, e boa noite a todos os ouvintes aí desse magnífico programa. E antes de mais nada, Piotr, muito obrigado por abrir as portas do programa Oeste Negócios Cooperativistas de Crédito Brasileiro. Ô João, você nos vai dar o privilégio de apresentar à nossa audiência o milagre do cooperativismo, que se chama trabalho em equipe. João, me conta como é que você mudou a vida da cidade lá atrás. A gente contou aí, tinha o banco lá de Minas, deixou a cidade fica distante de outros municípios, tinha dificuldade, problemas para ter serviços bancários simples. Mas o mais grave é que perdeu toda a economia local, ou seja, esse modelo brasileiro de drenar a riqueza das cidades, dos pequenos municípios e levar tudo para o poder central, seja a capital do estado, seja Brasília. E não volta a nada, por isso que nós temos pobreza em cidades que poderiam ser ricas. Aliás, o caso dessa cidade que você vai contar, da sua cidade, é exatamente isso. Hoje a cidade está precisando de mão de obra porque não para de crescer, é isso? E sim, Piotr. Mas é importante a gente voltar um pouco ao passado. Estudar o passado, analisar o presente para prever o futuro. Dentro dessa linha, eu vou te contar que em 1960... em 2.102 km² de território do município de São Roque de Minas, encravado na Serra da Canastra, nascendo em São Francisco, tinha 10.200 habitantes. Em 1990, Piotr, essa população cai para 6.100 habitantes. Você me pergunta, cadê esse povo? Foi embora por quê? Porque o município não oferecia condições sociais, econômicas, de trabalho, escola, emprego, nada. Então ia embora. E aí eu vou contar o meu exemplo, né, da minha casa. Meu pai, que tinha uma certa condição financeira, tirou eu e meus irmãos de São Roque. Eu saí de São Roque aos 5, 6 anos para estudar na cidade vizinha de Bambuí e eu ouvi do meu pai, você vai ser doutor, você ganha o mundo e não volta para trás porque São Roque é fim de linha. Né? Porque via, há décadas após décadas, em vez de crescer, de prosperar, como diz o bom mineiro, minguava. Né? Sim. E aí... eu, então, saio de São Roque, estudo em Bambuí, vou para Lavras, na Universidade Federal de Lavras, a antiga Exal, me formo agrônomo, e resolvi voltar para São Roque, sendo o 4º filho de São Roque, com curso superior, eu voltar para trás. E meu pai deu contra, mas eu queria voltar, meu pai era um grande criador de gado, mas já tinha plantado alguns pés de café para dar emprego para as mulheres e para os filhos dos empregados que cuidavam do gado. E eu, apaixonado com o café, falei, eu vou plantar café, eu vou dar assistência a pequenos produtores. São Roque, nos anos 90, tinha 300 mil pés de café, 20, 30 pequenos produtores. Então, eu dou assistência, monto uma loja agropecuária e vou começar a minha vida. Não sei porquê, mas alguma coisa me atraía de volta, Piotr. E assim eu fiz, contrariando a vontade do meu pai, abri minha primeira conta bancária na Minas Caixa. Minha loja, ela me prestava os serviços bancários básicos, como atendia toda a comunidade, pagava funcionários públicos, aposentados, né? Tinha uma conta corrente, pagamento de boletos, quer dizer, os serviços necessários básicos bancários, a Minas Caixa nos prestava. Mas a minha loja cresceu e eu precisei de dinheiro. E perguntei ao gerente se ele me arrumava capital de giro. Ele falou que não, perguntei por quê. Ele falou, porque nós captamos poupança para o governo de Minas. Fazer investimento social. Eu falei, mas aonde que está fazendo? Porque São Roque não tem nada. Bom, mas aí o fato que isso me marcou. E eu cheguei em 88, final de 88 em São Roque. Em 91, a Minas Caixa foi liquidada pelo Banco Central do Brasil, né? E aí São Roque ficou sem uma praça bancária. E aí é uma dificuldade. O município extenso, da sede do município, quase 100 quilômetros, o limite, a cidade vizinha mais equidistante, da zona urbana, depois mais 60 quilômetros a cidade, que é Piuí, estrada de terra. Então você imagina um aposentado andar 100 e tantos quilômetros para receber um salário mínimo, naquela época era 60, 70 dólares. Ele não podia ir todo mês, porque um mês era para logística e outro mês... Meu Deus do céu! E aí você imagina, funcionário público não recebia em São Roque.
Aí o prefeito contratou um ônibus que os levava a Piuí para receber, e lá eles recebiam e compravam. Voltava para São Roque com as mãos cheias de sacola, né? Nós, comerciantes, para pagar uma duplicata, pegar um talão de cheque, ia para Piuí, nós gastávamos lá, autofagia. Bom, a cidade morreu, acabou, as pessoas queriam ir embora. E aí, claro, nós do comércio, quebrando todo mundo, fizemos uma pressão com o prefeito, que ligou para o seu deputado, que eu vou arrumar um banco aí, não vou citar nome, sugeriu um banco público, e nós ouvimos desse banco público, São Roque não era uma praça bancária. Mas São Roque a cidade já teve, vamos tentar outro banco que já tinha estado em São Roque. E a resposta foi a mesma, São Roque não é uma praça bancária. E aí fazer o quê, Piotr? Mudar de São Roque ou mudar São Roque de Minas? Você escolheu mudar São Roque. Nós resolvemos mudar São Roque de Minas, criando a cooperativa de crédito, que nasceu no dia 26 de outubro de 91, ela foi inaugurada. Agora, eu não vou te contar os perrengues, viu? Porque senão nós vamos passar a noite toda aqui. Mas você imagina, um jovem de 25 para 26 anos, entre aspas, vira banqueiro. Um mecânico vira gerente, um dono de boteco vira contador. E ele não sabia nada de contabilidade. Quando eu convidei, ele tinha sido contínuo do extinto Cominde, que esteve em São Roque, porque lá a cidade já teve banco, mas nenhum não ficou. Não ficou por quê? Porque a cidade não gerava recursos financeiros suficientes para manter essas agências. Porque banco é muito, a cidade oferecia pouco. E aí, quando eu convidei ele para ser contador, ele falou, mas eu não entendo nada de contabilidade, mal sei o que é crédito, o que é débito. Então, você é contador. Creditou, debitou, saldou, contabilizou, assinou, você é contador. Então, você imagina, eu tive que montar toda uma equipe de gente que não sabia nada, ir para a cidade vizinha, que já tinha uma cooperativa de crédito. Eu fui aprender a ser gestor de cooperativa, minha equipe foi aprender a ser operacional. E nós, então, inauguramos no dia 26 de outubro, 10 horas da manhã. O prefeito cedeu uma sala dentro da prefeitura, nós estruturamos a agência ali. E na inauguração, coisa, né? Imagina, uma cidade que os bancos disseram que não é uma praça bancária. E nós montando uma instituição financeira não bancária, mas que opera como um banco. Como é que você acha que essa sociedade estava acreditando? Quase todo mundo criticando, isso vai dar errado. E nós compramos o primeiro computador, Piotr. Porque ver o sucesso num lugar que estava fadado a dar errado é difícil, é isso? É difícil, é isso aí. As pessoas desconfiam. Desconfiam. E no dia da inauguração, compramos um computador Pentium 86 de última geração. Na hora que eu estava falando, convidando as pessoas, né, para serem cooperados à cooperativa, para acreditar que nós não tínhamos outro futuro, que aquilo era a última saída nossa, o computador pegou fogo porque a energia elétrica de São Roque não era CEMIG, é nosso concessionário de Minas, ou a Eletrobras, era uma usina própria. Nós descobrimos que o computador não ia funcionar em São Roque. E aí nós tivemos que dar um jeito. Então você imagina como é que nós começamos. Mas nós começamos, Piotr. E então, graças a Deus, deu certo. Olha, o João está contando aqui como começou essa história do crédito, mas eu quero convidar você a ficar conosco, porque nós vamos falar de uma revolução na história do queijo, da canastra. Nós vamos falar de uma revolução no melhoramento do café plantado na região. Estou falando de 2 produtos hoje de imagem de exportação no Brasil. E nós vamos falar também de melhoramento genético de gado. Tudo isso numa cidade que era muito pobre e hoje está precisando de mão de obra externa. Ela está atraindo pessoas a morarem lá. João, eu só queria já antecipar do que nós vamos falar aqui. Mas foi exatamente a cooperativa de crédito que começou a, digamos, dar condições para essas pessoas. Quando eu falei do milagre do crédito, porque se as pessoas têm instrução e têm crédito, empreendedorismo e desejo de dar certo, você sabe que no Brasil tem um negócio que eu chamo de demanda reprimida por dar certo. O brasileiro não pode ver uma pequena oportunidade que ele agarra. Ele não aguenta mais falar que esse país deu errado, ninguém não vai falar que está tudo ruim, ele quer dar certo. E nós agarramos isso. E foi isso, não foi que vocês fizeram? Foi. Então, vale aqui contar como é que tudo começou na segunda-feira, dia 28. O Piotr chegou, associou e já depositou, chegou outro, associou e depositou. Ou seja, num primeiro momento, vamos estabelecer, de 91 até 94 Plano Real, nós conseguimos trazer de volta toda a poupança interna, todo o dinheiro que existia em São Roque, que foi transferido para cidades vizinhas, que os futuros cooperados nossos, os munícipes de São Roque, abriu contas em cidades vizinhas. Então, nós ficamos de 91 a 94 para resgatar esse dinheiro e prestar serviço bancário, pagar aposentado, funcionário público, né,
fornecer talão de cheque, abertura de conta corrente, conta poupança, fazer os serviços básicos para atrair de volta o fluxo financeiro que nós havíamos perdido com o fechamento da Minas Caixa. Bom, então esse foi o primeiro momento. Veio o Plano Real, então nós captávamos, aplicávamos em CDB no Banco do Brasil, oferimos uma receita, deduzia despesa, e o que sobrava, o lucro, entre aspas, que no cooperativismo é sobra, porque eu não tenho lucro em cima de mim mesmo, já que eu sou dono e usuário da instituição. Então, nós começamos a ter sobras, e essas sobras foram acumulando. 91, 2 meses, $2.000. Quanto tem dólar para a gente ter uma noção de moeda? 92, $22.000 de sobra, 93, $72.000, 94, $150.000 ou R$150.000. E aí veio o Plano Real. E o Plano Real foi um divisor para nós, porque acabou aquela ciranda financeira de captar e emprestar para o Banco do Brasil, porque a taxa da inflação ia cair, a taxa de juros ia cair. Sim. E aí qual foi a saída nossa? Pegar o nosso dinheiro, emprestar para os produtores plantar milho. Por que plantar milho? Porque São Roque era monocultura da pecuária. Chega na seca, o pasto acaba, o produtor compra milho, que vem através da ração, compra ração, 60% é milho, para dar para a vaca para ela não morrer. Então, nós pegamos a nossa poupança, exportamos o dinheiro, importamos a ração, dá para a vaca. Como ela já está deficiente, ela já está na UTI, para não morrer, o produtor dava ração e aquele dinheiro desaparece. Né? Então, nós vamos plantar milho. Implantando milho, nós vamos gerar emprego, vai gerar renda, vai fazer o dinheiro circular. O dinheiro não vai sair, vai circular, cria um fluxo financeiro, um crescimento sustentável, um ciclo virtuoso de crescimento. Começamos a plantar milho, saímos de uma condição de agricultura de subsistência, hoje para a agricultura empresarial. São Roque hoje é um grande exportador de milho, soja, trigo, manga, abacate, carne, leite, queijo. E agora aliamos-se tudo ao turismo. Então, ou seja, usamos o crédito e o conhecimento, fazendo a gestão do dinheiro e do crédito dentro de valores morais, éticos, de visão cooperativista, empreendedor e gestão financeira, nós conseguimos descobrir o caminho da prosperidade. Ô, João, quantos habitantes tem a cidade? Hoje, né, São Roque, em 1990, tinha 6 mil habitantes. O último censo de 22, 7.122 habitantes, 6.200 cooperados na cooperativa. Ou seja, cerceamos a queda da população, voltou a subir, né? E uma grande coisa, um orgulho que nós temos. Os nossos filhos hoje saem para estudar e querem voltar porque tem um campo aberto para eles empreender e crescer. Ô, João, como é que vocês tratam as crianças sobre o fenômeno que está acontecendo na cidade de entender a aplicação de capital, de cultura de crédito, de cooperativa, de desenvolvimento econômico? Porque hoje você sabe, o drama hoje nas escolas brasileiras, boa parte dos professores é contra agronegócio, critica todo o capital. A cidade hoje, para esses jovens, é só contar para eles como era e como é hoje, se forem muito jovens. Os que não são tão jovens assim vão poder comparar. Como é que vocês estão educando essas crianças lá? Ô, Piotr, vale ressaltar, eu digo que quando a Saron nasceu, tinha 3 instituições que funcionavam perfeitamente. O Caixa da Igreja, a Prefeitura e a Cooperativa de Crédito. Cooperativa agropecuária pequena, mais ou menos. Então, ela chegou... O que nós fizemos com o café? Tinha 300 mil pés de café em São Roque, eu cuidava assistência para eles. Toda cooperativa, por força de lei, quando ela fecha seu balanço, 5% das sobras vai para um fundo chamado FATES, que é um fundo social que o Conselho de Administração usa para fazer investimento em área social. Pegamos esse fundo, criamos uma fundação chamada Fundação Saron Cred, que era São Roque de Minas Crédito, nome da nossa cooperativa. Produzimos 700 mil mudas de café e a cooperativa empresta 10 mil mudas para o Piotr. O Piotr vai devolver 6 sacas de café. Saímos de 300 mil pés de café em 94 para 1 milhão. Hoje nós estamos chegando a 30 milhões de pés de café. E aí, isso é a cooperativa cuidando de tudo isso. E aí devolveu essas sacas de café para nós, a pequena cooperativa pecuária quebrou, nós mudamos os gestores da cooperativa, liquidamos as sacas de café, emprestamos o dinheiro para ela, salvamos a pequena cooperativa educacional, que no ano seguinte devolve o dinheiro para a fundação.
E aí aconteceu um fato inédito, que em 97 teve eleição para o prefeito. O prefeito que ganhou assumiu em 98. Na segunda quinzena ele chama a Secretaria de Educação e disse, olha, quem votou em mim fica, quem não votou está na rua. Problema político de cidade interior, né? E aí um associado cooperado nosso, que era opositor ao prefeito, chegou para mim, viu, o que seu prefeito fez? Vai acabar, já não tem educação de qualidade em São Roque. Acabou com o resto, vou pegar minhas filhas e vou levar para estudar em Piuí. Eu falei, você não pode fazer isso. Ele falou, eu vou fazer. Quer dizer, descobri que nós tínhamos um problema de educação, que é o problema que meu pai me retirou de São Roque, meus irmãos, para estudar fora. E aí o IBGE, o censo mostra que a população ia embora. Moral da história, pegamos aquelas sacas de café, em 99 nós iniciamos a Cooperativa Educacional de São Roque de Minas para trazer ensino pedagógico de qualidade para os nossos filhos. Hoje nós temos das melhores redes de ensino pedagógico do país em São Roque de Minas. Além de ter ensino pedagógico de qualidade, que os nossos filhos saem do terceiro ano do ensino médio para as melhores universidades, formam em diversas áreas e a maioria tem retornado para São Roque. Então, nós estamos acumulando poupança financeira de um lado e poupança do conhecimento do outro. E quais são os valores da educação? Pois é, além da cooperativa ensinar pedagogia de qualidade, nós ensinamos cooperativismo, empreendedorismo, educação financeira, todos os cursos de informática, programação, robótica e agroeconomia. Porque nós temos que ensinar os nossos filhos que a riqueza deles, o futuro deles está no potencial que nós temos no agronegócio nosso. Então, isso tudo é ensinado, a cooperativa tornou-se referência. Em 2013, o prefeito, à época que as duas filhas estudou na cooperativa educacional, me pergunta, tem como ensinar cooperativismo nas escolas municipais de São Roque de Minas? E aí, em convênio com a prefeitura e a Secretaria de Educação da Regional de Passos, nós levamos educação cooperativista, empreendedora e financeira para todos os alunos de São Roque de Minas, das escolas públicas, estadual e municipal. Eita. De São Roque, foi para Vargem Bonita, que é outro município que nós abrimos um PA, uma agência. Hoje nós estamos em 17 municípios, 122 escolas ensinando cooperativismo, que ensina valores da cultura judaico-cristã, da ética grega, do senso de justiça romana, que traz para os nossos filhos o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade privada, dentro da filosofia cooperativista, dentro da educação empreendedora. Quando os nossos filhos chegam, o professor pergunta, qual que é seu sonho? E a criança fala, claro que eles vão mudando de sonho, mas eles aprendem a ter metas, ter estratégias para atingimento de realização dos seus sonhos. E educação financeira. Então, hoje nós estamos com mais de 40 mil alunos que estudam cooperativismo, empreendedorismo e educação financeira. Mas em São Roque, hoje, você imagina, a Cooperativa de Crédito São Roque, só na cidade de São Roque nós estamos com 150 colaboradores. Mais de 40% são jovens que estudou cooperativismo, empreendedorismo e educação financeira, ou na cooperativa educacional ou nas escolas públicas. Ô João, me conta uma história aí. Qual a razão do sucesso do queijo da canastra? Nunca foi tão famoso como agora. A qualidade deu um salto gigantesco. De onde veio essa revolução do queijo da canastra? Ô Piotr, é um negócio assim, uma história que eu demoraria aqui 2, 3 horas para te contar. Então nós vamos trazer isso de novo aqui. Vamos trazer para falar do queijo. Mas o fato é que desde que a humanidade, com os sumérios, aprendeu a fazer queijo de leite cru, todas as grandes civilizações teve o queijo de leite cru como um produto de segurança alimentar. O animal mamífero, a vaca, a ovelha, a cabra produz quando dá cria. Você tira o leite, faz o queijo e armazena para consumir quando falta por questões climáticas de produção. Você tem um produto de altíssimo valor nutricional. No Brasil, a primeira produção, 1581. Na canastra, por volta de 1820, 1830, quando os nossos antepassados. Quer dizer, o Brasil, Minas Gerais, já nasceu fazendo queijo. Quando os produtores saíram, os fazendeiros paulistas saíram de São Paulo e foi abrindo fazendas para viabilizar a exploração da região das Minas Gerais, já foi autorizada a produção de queijo. Então eu brinco que nós mineiros nascemos comendo e fazendo queijo, sabe, Piotr? Como se diz no bom mineirês. Então, em 1950...
o Brasil adotou a primeira lei de inspeção sanitária, a 1283 de 1950, que proibiu a produção de queijo de leite cru. Então, de 1950... Um retrocesso, né? Um retrocesso. De 1950 até 2018, 68 anos, o Brasil ficou à margem da cultura queijeira artesanal de leite cru da Europa, principalmente. Mas foi graças a um bambuiense, meu conterrâneo, doutor Alisson Paulinelli, então, à época, secretário de Agricultura no governo Eduardo Azeredo, depois de ter ocupado vários cargos, secretário, ministro, embaixador da FAO, conheceu isso tudo lá fora, volta a ser secretário e me convida, como presidente da cooperativa, a ser coordenador de um programa de qualificação do queijo artesanal em Minas Gerais. E aí nós tivemos todo o apoio, inclusive, de todos os governos que passou, mas principalmente desse atual governo de Minas Gerais, na pessoa do seu secretário, do governador, do secretário de Agricultura, do governador. Criamos esse programa para qualificar. Claro, eu só resumindo, já em 2002 nós criamos a primeira lei de um estado da federação que autoriza a produção de queijo de leite cru, só em Minas. Em Minas é legal, trouxe para São Paulo é ilegal. Só em 2018 que nós conseguimos acabar com isso. Mas em 2015 um produtor nosso, Guilherme do Capim Canastra, ganha uma medalha mundial no concurso de Tours na França, e aí depois foi N medalhas de prata, bronze e ouro, e aí o Brasil, o queijo canastra torna famoso. 2022 a Tate Atlas americana diz que o queijo canastra é o melhor do mundo, e o ano, em 4 de dezembro de 2024, a Unesco registra o queijo Minas Artesanal de Leite Cru como patrimônio cultural e material mundial pela Unesco, e o nosso queijo da canastra faz parte disso aí. Então essa notoriedade veio todo desse trabalho de qualificação, Piotr, desculpa aí, tá? Imagina, pois não? Tendo a cooperativa de crédito como a financiadora, promotora de tudo isso, e hoje somos um produto de indicação geográfica de 8 municípios que trouxe toda essa notoriedade da canastra e do queijo nosso. E claro, com tantos outros queijos famosos pelo Brasil. Eu falei para vocês que a gente ia falar de melhoramento genético, obviamente da vaca, para ter esse leite de mais qualidade, e o que foi feito com o queijo. Ô, João, só uma conta rapidamente para mim. Por que a gente fez esse retrocesso em relação ao leite, ao queijo de leite cru? Por que o Brasil deu um passo atrás? Se afastando das próprias tradições que aprendeu com os europeus. Ô Piotr, eu não vou ter, assim, o que eu aprendi com os franceses foi o seguinte... Porque foi lá que vocês foram sofisticar, inclusive, né? Não fomos sofisticar, não no modo de produção do nosso queijo, que continua secular. Nós fomos aprender como qualificar essa cadeia produtiva de alto valor agregado. É isso que eles nos ensinaram. Então, segundo eles, foi tudo uma questão de geopolítica. Usaram o álibi sanitário em 1950, que o queijo de leite cru é risco à saúde pública. Pelo contrário, ele é menos risco do que um queijo industrial de leite pasteurizado, certo? Porque isso poderia continuar fazendo queijo só grandes empresas de laticínio, os pequenos produtores. Você tem que entender o seguinte, Piotr, um pequeno produtor de queijo, o amor que ele tem em fazer aquele produto, a raça do animal, o capim que a vaca come, a flora microbiana ali, produz um queijo único. Então, quem coloca o preço no seu produto? É o produtor. Claro. Na indústria de queijo de leite pasteurizado, quem bota o preço? É a indústria. Então, o produtor vira um mero escravo de um modelo econômico. E aí, né, segundo os franceses, houve interesse em grandes multinacionais internacionais de vir para o Brasil, certo? Mas como é que eles iam produzir queijo de leite pasteurizado se o brasileiro estava acostumado a comer queijo de leite cru, principalmente da canastra? Então nós proibimos a produção de queijo de leite cru para ficar só de leite pasteurizado. Então, isso continua até hoje, né, Piotr? Infelizmente, o agro brasileiro é tido aí, bombardeado, não só internamente, mas também externamente, porque como é que eles vão competir com a gente? Então, basta ver o que o queijo já ganhou de prêmio, e é um movimento recente, convenhamos. É um movimento recente. E agora nós estamos aí com essa possibilidade de abertura, né, do convênio Brasil, o acordo Mercosul, União Europeia. Como é que nós vamos competir ainda com os queijos lá, que nós ainda temos muito dever de casa a ser feito? Hoje, Piotr, a Lei 13.680, que é a lei do selo arte, que autoriza a produção de queijo de leite cru,
certo? Ela autoriza a produção, mas nós não temos ainda uma legislação sanitária de inspeção do nosso queijo, como tem na Europa. Na Europa tem lei de inspeção sanitária para queijo de leite cru e para queijo industrial. E nós estamos sofrendo uma pressão violenta do Sistema de Inspeção Nacional, que é o CIF, o sistema lá do Ministério da Agricultura, porque nós não temos uma legislação. Então, nós somos obrigados a sofrer uma inspeção de modelo da indústria, sendo que são duas cadeias distintas. São completamente diferentes. São completamente Isso está avançando já, essa legislação? Olha, eu tenho cobrado do Congresso. Nós precisamos criamos a lei do selo arte e agora precisamos criar a lei de inspeção sanitária. João, está terminando, mas eu preciso que você faça um convite para o brasileiro que quer ver o cooperativismo, a transformação que o cooperativismo fez de crédito numa cidade que tinha tudo para dar ainda mais errado, pobre, e que hoje está, digamos, exportando conhecimento para a região e para o país como um todo. De São Paulo até lá fica quanto, João? 550 quilômetros. Umas 6, 7 horas de viagem. 6, 7 horas, tranquilo. Tem turismo? Tem turismo e hoje nós temos o queijo canastra, nós estamos desenvolvendo a charcutaria, que é a carne na lata antiga, nós estamos desenvolvendo o mel, a própolis verde da canastra, que é um dos melhores antibióticos, se não o melhor antibiótico natural do mundo. É fantástico que nós temos lá, o azeite de abacate, né, o mel, né, nós estamos desenvolvendo essas cadeias produtivas para atrair turistas que vão consumir hotelaria, Airbnb, restaurantes, guias turísticos, injetando mais dinheiro na nossa economia e continuarmos a crescer uma taxa de mais de 10% de crescimento real de poupança interna que nós temos crescido nos últimos 9 anos. Crescimento de 2 dígitos, João? De 2 dígitos na poupança interna. Esse é o Brasil que dá certo. Parabéns. Pra você ter uma ideia, Piotr, 1991 nós não tínhamos nada de poupança interna na cidade de São Roque. Hoje, só dentro da minha cooperativa de crédito, nós estamos batendo em 230 milhões de poupança interna distribuída entre depósitos, capital social e fundo de reserva. Se eu pegar uma taxa de 10,5% de crescimento nos últimos 9 anos e aplicar sobre esse montante de 230 milhões, em 2040 já está descontada a inflação, Piotr. Tá. Nós vamos chegar no valor monetário de hoje a 1 bilhão de poupança interna. Isso dá um PIB de países europeus. Isso é o que o ministro Paulo Guedes chamava tira Brasília das costas do brasileiro, que ele faz a coisa acontecer. É o que São Roque de Minas fez. É exatamente isso. Parabéns, viu, João? Obrigado, Parabéns, mas o cooperativismo de crédito brasileiro está fazendo isso pelo país inteiro. E nós temos N exemplos fantásticos do que está a revolução que o cooperativismo de crédito, Piotr, está fazendo no interior, principalmente nas pequenas cidades. Olha, vá conhecer a canastra, vá comer um queijo de qualidade, um café do bom. São Roque de Minas fica 6, 7 horas aqui da capital São Paulo. Obviamente você pode colocar aí num desses aplicativos, no Google Maps, e vai ver o melhor caminho para chegar lá. João, que prazer recebê-lo. Prazer é meu, Piotr. Fica o convite para você conhecer o paraíso do Éden. Isso já está marcado. Vamos lá, que faço questão de ver. Eu adoro ver o Brasil dando certo. Você acabou de contar um exemplo com todos os detalhes de como sair da pobreza que boa parte dos municípios brasileiros está hoje condenada a sofrer, sair da dependência do Estado, criar uma cooperativa e gerar riqueza para os próprios cidadãos. João, é exemplar o que você fez lá, parabéns. Obrigado, Piotr, e um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez.